Está neste jornal todos os domingos agora a Rita Matias, deputada do Chega. Rita Matias, muito boa noite, obrigado por estar connosco. Acabámos de ouvir estas palavras de Luís Montenegro, que acaba por ser um desafio ao Chega e ao PS. Há vontade do PS e o Chega se juntarem? Não, de todo. Antes de mais, boa noite a si, boa noite a quem nos acompanha lá em casa. Dizer que estas palavras parecem-me algo disparatadas, e se é que me permite este comentário. É que, na verdade, em primeiro lugar, é o Chega que tem dito que vota e que apresenta ideias de acordo com o seu programa eleitoral e de acordo com aquilo que é o interesse de Portugal e dos portugueses. E depois dizer que, neste sentido, aprovamos e votamos propostas do Partido Socialista quando estas nos parecem o melhor para Portugal e chumbamos no mesmo sentido. E acho que era importante relembrarmos que ainda esta semana o Chega apresentou um pacote anti-imigração descontrolada, com 4 propostas muito importantes, desde logo de controle da imigração, de criação de cotas para que os imigrantes venham de acordo com as necessidades do mercado laboral. Apresentámos também apoios ao regresso voluntário, portanto, propostas sensatas e que o Partido Social Democrata se absteve, dando a mão ao Partido Socialista para o seu chumbo. E eu não vi ninguém falar em coligação negativa, não vi ninguém falar em muleta do Partido Socialista e por isso temos que ser coerentes. Mais que não seja porque Luís Montenegro, neste discurso, no encerramento deste Congresso, fez da grande bandeira dos jovens agora a isenção de IMT, Imposto de Selo, uma medida que foi aprovada com o Chega, com o voto favorável do Chega. Portanto, aqui em relação às palavras de Luís Montenegro, há dúvidas de que o Chega também considera que são absurdas, como disse Pedro Nuno Santos. Mas também Pedro Nuno Santos disse que a única aliança que existe é a parceria Chega-AD. Estas palavras incomodam o Chega? Não, uma vez mais, volto a dizer, da mesma maneira que não nos incomodam estar ao lado do Partido Socialista quando são sensatos, também não nos incomoda estar ao lado do Partido Social Democrata quando são sensatos. Aquilo que nós sabemos é que nem PS nem PSD são suficientes para Portugal e para os portugueses e os últimos 50 anos demonstram isto. Os grandes responsáveis pelo atual estado de coisas são ambos os partidos. No entanto, uma vez mais, na mesma medida que o é para o Partido Socialista, a Aliança Democrática pode ser uma parceira estratégica do Chega nos momentos-chave em que apresentam propostas concretas. Gostávamos nós que quer PSD, quer PS tivessem este discernimento e que pudessem despir-se de preconceitos e votar as leis quando consideram... O Chega queixa-se que os restantes partidos não aprovam medidas do Chega. Quer dizer, algumas vão sendo aprovadas. Ainda esta sexta-feira conseguimos ver medidas tão importantes como, por exemplo, a abertura das urgências no Hospital de Cantanhede. Aqui uma grande bandeira que o Chega fez no distrito de Coimbra. E quer PS, quer PSD estiveram ao lado do Chega. Mas que estes lives de sensatez não sejam escassos, não sejam pontuais, que possam ir mais longe. Sobretudo quando, por exemplo, volta ao debate da imigração, os vários partidos reconheceram que há um problema em Portugal com a imigração descontrolada. Muitos deles concordaram até com algumas das propostas que o Chega trazia, mas na hora de votar não votavam ao lado do Chega e pediam que estes documentos descessem sem votação para depois serem negociados. E é isto que os portugueses não percebem. Se nós podemos fazer mais rápido e mais eficaz, porque é que continuamos a adiar? Porque é que continuamos a querer mudar o logotipo que está no topo das propostas para ninguém dizer que o Chega está a aprovar propostas? Deixemos-nos de complexos, porque o Chega tem mais de 1 milhão de eleitores, tem 50 deputados e, portanto, não há cordão sanitário possível quando o povo português quer mais voz. Vou fazer uma questão e que tem a ver precisamente com algo que Pedro Nuno Santos disse hoje, mas antes ainda, para não fugirmos muito, vamos olhar para a lista do Conselho de Estado, que, como sabemos, inclui 5 nomes que o Parlamento tem direito a indicar, e há aqui nomes do PS, do PSD e também do Chega, nomeadamente André Ventura, e isto tem causado algum desconforto. Alguns dizem que isto não é uma questão política, outros dizem que tem simbolismo para si. Isto é uma questão política ou não? É uma questão política, é uma questão que tem simbolismo e é uma questão de justiça. De facto, André Ventura, representando o Partido Chega, tem todo o direito e o dever de estar no Conselho de Estado e de tentar recomendar e estar ao lado do Presidente da República, fazendo também sentir aquilo que são as preocupações de um eleitorado, que é cada vez mais expressivo, não só em Portugal, mas em toda a Europa. É um eleitorado que tem crescido por toda a Europa, por todo o mundo até, e, portanto, não podemos continuar a ignorá-lo, não podemos continuar a empurrar estas pessoas para fora da representação política e parlamentar. E, portanto, quantos mais organismos de Estado se capacitarem de que forças como o Chega vieram para ficar, melhor será, mais natural será esta transição que tem que acontecer, porque as democracias liberais estão a ser transformadas um pouco por todo o mundo. E, portanto, Portugal pode continuar a querer estar na cauda da Europa, na cauda do mundo, mas o povo vai forçar essa transformação. E, portanto, é tempo, se calhar, de abraçarmos esta onda e de percebermos que o Chega é hoje a voz desses descontentes e que, por isso, tem que estar nestes cargos. Pedro Nuno Santos fez duras críticas à atuação de André Ventura e do Chega na Comissão Parlamentar, nomeadamente na audição à mãe das gêmeas luso-brasileiras. Pedro Nuno Santos diz que é muito provável que a maioria do universo de votantes do Chega não se sinta representado pela audição. Daniela Martins, quer responder a isto?
Em primeiro lugar, eu não sei porque é que Pedro Nuno Santos sente que pode falar pela maioria de eleitores do Chega, que tanto quanto sei não votou no Chega e, portanto, a ele compete-lhe representar o eleitorado socialista. Quanto ao eleitorado do Chega, parece-me que é um eleitorado que quer esclarecimentos e, acima de tudo, ficou muito claro, a não ser quem tentou desvirtuar, ficou muito claro que ninguém meteu em causa, ninguém colocou em causa, aliás, aquilo que é a vontade de uma mãe de fazer todos os possíveis imaginários e inimaginários para salvar duas filhas. Ninguém coloca isso em causa. O que ali é colocado em causa é de que forma é que foi feito. E compreendendo nós, com humanismo, de que às vezes temos que fazer coisas que vão para além daquilo que é a nossa ética, naquele momento ela está a ser questionada sobre o que é que ela fez para lá chegar, quem é que a ajudou. E, portanto, ninguém está a colocar em causa a sua necessidade, está a colocar em causa, sim, quem é que foram as achas que Pedro Nuno cunhas. Santos fez este ataque ao Chega? Talvez para descredibilizar. Aliás, esta estratégia tem sido levada a cabo com todas as audições e desde o início que se lançou este desejo de criar uma comissão parlamentar de inquérito. O Partido Socialista disse que não acompanharia, por isso mesmo o Chega apresentou um putestativo. Ainda chegaram a ameaçar numa primeira votação de chumbar e de acabar por ali a comissão. E mesmo na questão da audição a Lacerda Salles, quer a postura do Partido Socialista, quer a própria postura de Lacerda Salles, que era anteriormente deputado do Partido Socialista, foi algo vergonhosa. Aliás, se Lacerda Salles tivesse prestado esclarecimentos, se não se tivesse escusado no seu direito de arguido dizer que não respondia, se calhar escusávamos ter colocado uma mãe em sofrimento naquela postura e naquela posição de grande escrutínio. E por isto, aquilo que temos a dizer é que o Partido Socialista talvez não tenha grande interesse, não neste caso em particular, mas nos demais. Quantas gêmeas não existirão, não só na área da saúde, mas noutras áreas transversais? Entretanto, também Marcelo Rebelo de Sousa recusa-se a comentar este caso, diz que não tem mais nada a dizer aos portugueses. Concorda com isto? Acha que Marcelo não tem mais nada a dizer? Bom, na medida em que está amplamente envolvido, que muitos dos e-mails passaram por São Bento, que o próprio filho, aliás, e a própria nora estão envolvidos, e a última audição à Amenda Gêmeas assim o confirmou, parece-me que Marcelo Rebelo de Sousa tem mais a esclarecer, mais que não seja a demarcar-se e dizer que não teve nada a ver com este processo, que não houve qualquer envolvimento e, no entanto, as provas que já vieram a lume já mostraram um grande envolvimento de Marcelo Rebelo de Sousa e, por isto, aquele que é a primeira figura de Estado tinha a obrigação de esclarecer os portugueses voluntariamente. Sem ter... Portanto, o Chega não gostou da postura de hoje de Marcelo Rebelo de Sousa e da postura que tem tido em relação a este caso? Não, de todo. Muito bem. Vamos olhar ainda para o caso das escutas. Sobre as escutas, precisamente, o Presidente da República disse hoje que este é um assunto muito importante na reforma da Justiça. No caso de Costa, acha que há uma violação do segredo de Justiça ou acha que é legítima a divulgação dessas escutas? Bom, confesso que se calhar há uma violação do segredo de justiça, mas acima de tudo aquilo que as escutas nos revelam é algo preocupante e por isto nós devíamos de compreender que de facto a forma como os governantes vão gerindo o nosso país Mas é qual alarmante. é o interesse de trazer estas escutas à praça pública? Aquilo que nós devíamos de refletir é, se nós temos uma justiça tão lenta que não atua, muitas das vezes há mecanismos de escape que são criados dentro dos próprios organismos de justiça, que são formas de existir uma justiça popular. E estas escutas são nada mais, nada menos do que isto. Provavelmente, com a forma como temos a justiça atualmente arquitetada, dificilmente vamos ver grandes consequências dizer práticas. justiça popular. Sim. Mas está a defender a justiça popular neste não caso? Estou a lamentar é que não tenhamos uma justiça célere e que muitas das vezes as próprias figuras dentro, alguém há de ter colocado estas escutas cá fora. Não foi o próprio ex-primeiro-ministro que as divulgou, nem os próprios intervenientes. E a questão que eu estou a trazer para o debate é porque é que há pessoas dentro destes organismos que têm necessidade de fazer vazar este tipo de informações. Talvez porque os próprios já estejam desacreditados de um sistema que é tão lento, onde há tanta proteção, onde é tão opaco muitas das vezes o que é que está a acontecer, que muitas das vezes este tipo de informações são vazadas e depois cria-se quase um quarto poder onde a comunicação social ajuda a inflamar e a espalhar este tipo de informações e depois há a chamada justiça popular, onde o povo comum, no café, no cabeleireiro, nas conversas, acaba por discutir. E acha que a justiça contribui para isso, os timings da justiça perto de eleições, como aconteceu, já temos visto aqui o caso da Madeira, o caso influencer, em que depois vai saber e não há nada. Bom, não há nada por agora. Até o momento as investigações caíram dois governos. ainda estão a decorrer e pelo que se sabe, aliás,
quer um, quer outro, em ambas as situações, quer na Madeira, quer aqui no Governo da República, foram os próprios governantes que se demitiram e colocaram o cargo à disposição. Portanto, os próprios acusaram o toque, um pouco como o povo diz, quem não se sente não é filho de boa Está a dizer é que enfiaram a carapuça. Provavelmente, portanto, ninguém os forçou a sair, por mais que fizessem recomendações, como o Chega os fez nos dois casos, eram os próprios que tinham capacidade de sair e os próprios saíram e abandonaram as funções que desempenhavam. E que, de facto, que é bastante suspeito as ligações que Miguel Albuquerque tinha em relação à indústria hoteleira e, neste caso, que António Costa tem com todo aquele processo de licenciamentos da APA, com as minas, com o data center, tudo isto é muito suspeito e os próprios, ao recuarem, reconhecem a sua suspeição. Se eles estivessem de consciência tranquila, manifestavam a sua inocência e continuavam no exercício das suas funções. Não o fizeram e, portanto, não estou a dizer que são culpados, não é a mim que me compete isso, mas claro, recuaram. E, portanto, voltando então só à questão principal, se calhar se tivéssemos uma justiça mais célere, onde, por exemplo, o José Sócrates não ficava 10 anos para ser condenado e, eventualmente, com a maioria dos crimes a prescrever, se calhar não existiam estes mecanismos informais, que eu volto a dizer, não tenho particular gosto por esses mecanismos. Aquilo que eu gosto é transparência e, de facto, o povo quer transparência. E eu lamento imenso que seja quase desta forma, que provavelmente viola questões de ética e de direito, na qual eu não sou especialista, mas reconheço que se calhar não é o suposto que aconteça, mas que acabam por ser o necessário, visto que nada funciona no nosso país, nomeadamente na justiça. Rita Matias, obrigado por ter estado no Muito Now. Boa obrigada. noite.